Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. Os comentaristas falando dessa partida no Maracanã. Fluminense e Flamengo ficaram no empate 0 a 0. O Fluminense teve o Felipe Melo ali expulso no segundo tempo, né? O Flamengo jogou com um homem a mais praticamente o segundo tempo inteiro. O Flusão reclamou bastante desse lance, né, da expulsão do Felipe Melo. Vamos ver aqui o que o pessoal do linha de passe da ESPN Brasil falou dessa partida entre Fluminense e Flamengo. Créditos ESPN Brasil, o link na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bravo. Grazie. Ó, dá pra dizer, pelos números, pelo jogo, por tudo que nós vimos, que o Fluminense segurou o Flamengo hoje? Pois é, boa noite. De uma forma ou de outra, né? Segurou. Eu acho que dá pra dizer, pelo que foi o jogo, que foi um grande resultado pro Fluminense, apesar de jogar com o mando, com a sua torcida, foi um grande resultado do Fluminense. Claro, também porque jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas muito pela grande atuação que fez o Flamengo. Assim, foi disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Sampaoli, especialmente a atuação no primeiro tempo, né, com a igualdade numérica ali de 11 contra 11. Para mim é uma loucura, é um mistério como que um time tem a passividade e a indolência que teve na partida do final de semana contra o Bahia, jogando em determinados momentos com 2 jogadores a mais, e tem a intensidade e aplicação que a gente viu hoje no primeiro tempo, porque foi uma loucura o que o Flamengo fez com o Fluminense na primeira etapa, o quanto não dava espaço para o Fluminense ter a bola como gosta de ter, o quanto não deixava o Fluminense jogar. Então foi um Flamengo muito diferente, foi um Flamengo com um domínio absoluto, que acho que a gente não viu ainda, ou não tinha visto ainda nessa temporada, mas a exemplo de tantos outros jogos nessa temporada, apesar do domínio diferente e acima da média, foi um Flamengo que perdeu muitas chances. E essa tem sido uma sina do time do Flamengo. Nem sempre criando tanto como hoje, mas muitas vezes durante as partidas, e até mesmo com o Sampaoli, não vou dizer contra o Bahia, não vou nem dizer contra o Goiás, mas contra o Botafogo, por exemplo, o Flamengo criou várias chances e acabou desperdiçando essas chances. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mas o nível da atuação, eu acho que é para deixar o torcedor rubro-negro bem mais otimista depois do que ele tinha visto no final de semana. Rodrigo, foram 18 finalizações do Flamengo, sendo 5 apenas no alvo, né? Um aproveitamento de finalizações no rumo, no caminho do gol baixo. 7 finalizações do Fluminense e 3 no alvo. Boa noite, Paulo, companheiros, parabéns ao Jean mais uma vez, fã de esporte. É o seguinte, o primeiro tempo, mesmo com esse amasso do Flamengo para cima do Fluminense, o Fluminense conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, deu 51% de posse de bola, quando tinha 11 contra 11 no primeiro tempo. Mas era uma posse de bola defensiva, né? O Fluminense mal conseguia passar do meio campo, tamanho era o sufoco, a pressão que o Flamengo fazia. O Fluminense no primeiro tempo ruim conseguiu dar 3 finalizações. Uma, talvez a mais perigosa, do Marcelo, que acabou saindo. Foram vários os problemas e as dificuldades do Fluminense na partida. Primeiro, ser encurralado pelo seu rival, né, atrapalhando completamente o tipo de jogo, quebrando, né, quase sempre os passes que o Diniz tanto gosta. Depois a lesão do Marcelo, uma baixa significativa, você já não tinha o Alexander, no caso do Fluminense, então você tem que colocar já o Guga ali na lateral esquerda, é um problema. E curiosamente, né, a gente falou aqui do Sampaoli na partida anterior contra o Brasil, ter trocado 5 jogadores. Eles empataram em trocas. O Diniz, com toda a pressão que sofreu, né, depois teve a expulsão do Felipe Melo, ele faz uma troca forçada para reconstituir a defesa com a entrada do Manuel, e só no finalzinho, nos acréscimos, que ele vai colocar o David Braz. O Diniz repete muito o time, né, ele tinha baixas como o Keno, por exemplo, e o Sampaoli é muito mais ativo na hora de fazer substituições. Então aí, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. O debate já tá tomando mais aí o rumo para falar mais do Flamengo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou da partida hoje do Fluminense no Maracanã. Concordo em partes aí do debate. O Flamengo foi superior sim no primeiro tempo, tirou a bola do Fluminense e o time ficou desconfortável, né, sem a bola no primeiro tempo. Mas em questão aí dos desfalques do Flamengo, né, tem que levar
em consideração também os desfalques do Fluminense, né? O Fluminense hoje não tinha o Keno, jogador de velocidade ali pelos lados, não tinha também o Alexander, que fez muita falta hoje nessa partida. E o Marcelo, né, era o melhor jogador ali no início da partida, que estava criando ali algumas chances. O Marcelo foi substituído, né, sentiu e saiu. E também no início do segundo tempo, o Felipe Melo foi expulso ali, uma expulsão bem confusa, né, porque o Daronco deu o cartão amarelo ali no campo e o VAR se intrometeu, né, chamou o Daronco ali para fazer a revisão do lance. A arbitragem brasileira não tem critério, né? Não tem um padrão. A gente viu mesmo no Campeonato Brasileiro aí na rodada do final de semana. O árbitro não chamou o VAR, quer dizer, o VAR não chamou em alguns lances, né? E agora contra o Flamengo aí, o VAR chamou nesse lance aí que o Daronco tinha dado o cartão amarelo, né? Tinha que deixar a decisão ali do campo, né? Do árbitro. O Daronco estava ali bem perto do lance, mas o VAR chamou e o Daronco fez a revisão e deu o cartão vermelho para o Felipe Melo. O Fluminense no segundo tempo estava até ensaiando ali jogar melhor que o Flamengo, né? Até iniciou melhor que o Flamengo, mas infelizmente o Felipe Melo foi expulso e para jogar com um a menos fica complicado. Mas o Fluminense até criou chances com um jogador a menos, mas tem a partida da volta e o Flusão vai com tudo aí, quem sabe. Como diz a torcida, né? Contra tudo e contra todos. Agora é focar nas próximas partidas que vem aí pela frente. E o Flusão vai com tudo aí. Quem sabe para esse jogo da volta, né? Conseguir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo, galera.